Meus queridos amigos, existe uma diferença tremenda entre conhecer sobre Deus e conhecer Deus. Entre saber teologia correta e experimentar sua presença viva. Entre citar versículos e viver na realidade do que eles declaram. Ao longo dos meus anos de ministério, conheci inúmeras pessoas que podiam recitar a Bíblia inteira de memória, debater doutrinas com precisão acadêmica, pregar sermões teologicamente impecáveis, mas suas vidas eram completamente vazias de poder genuíno, de intimidade real, de manifestação visível da presença de Deus. E então conheci outros que talvez não conseguissem citar muitos versículos, que não tinham educação teológica formal, que não sabiam defender doutrinas complexas, mas quando eles entravam em um lugar, a presença de Deus vinha com eles. Quando eles oravam, coisas aconteciam. Quando eles ministravam, pessoas eram transformadas. Qual era a diferença? O primeiro grupo conhecia sobre Deus. O segundo grupo conhecia Deus. Você pode estar sentado aí pensando, mas eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu conheço Deus, e eu pergunto com todo respeito e amor: você conhece realmente? Ou você conhece sobre Ele? Porque quando eu descobri a diferença, quando Deus me mostrou o que significa verdadeiramente conhecê-lo, não apenas saber sobre Ele, tudo mudou. Completamente. Irreversivelmente. Poderosamente. E hoje vou compartilhar com vocês o que me foi revelado. Não é teologia complicada. Não é doutrina esotérica. É verdade simples, mas profundamente transformadora que separa a religião morta de relacionamento vivo. Fiquem comigo até o final, porque o que vou revelar tem o poder de transformar não apenas como vocês pensam sobre Deus, mas como vocês experimentam Deus em cada momento da vida diária. Mas primeiro, se este ensinamento está tocando vocês, cliquem no botão de curtir. Isso ajuda outras pessoas famintas por Deus genuíno a encontrarem essa verdade. E se ainda não se inscreveram, façam isso agora e ativem o sino. Porque continuaremos explorando como viver em intimidade real com o Deus vivo. Agora, deixem-me começar com uma pergunta que pode parecer estranha. Jesus fez essa pergunta aos discípulos em Cesareia de Filipe, e ela revela algo crucial sobre a diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer Deus. Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Conhecimento sobre Jesus. Opiniões, teorias, informação de segunda mão. Mas então Jesus fez a pergunta penetrante: mas vós quem dizem que eu sou? E Pedro respondeu, não com teologia aprendida, não com opinião popular, mas com revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse algo absolutamente crucial: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu revelou isto nem carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Vocês captam? Pedro não aprendeu isso em escola teológica, não leu em livro, não ouviu de outro professor. Foi revelado diretamente pelo Pai. Essa é a diferença. Conhecimento sobre Deus vem de carne e sangue, de livros, de professores, de estudo humano. Mas conhecer Deus vem de revelação direta. O próprio Deus se revelando a você. E aqui está o que me foi mostrado que transformou minha vida completamente. Deus não quer que você apenas saiba sobre Ele através de informação de segunda mão. Ele quer se revelar diretamente a você. Quando eu parei de depender apenas de conhecimento que outros me davam sobre Deus e comecei a buscar que o próprio Deus se revelasse a mim, tudo mudou. Absolutamente tudo. Inscrevam-se neste canal agora se ainda não fizeram, porque essa revelação sobre conhecer Deus diretamente vai revolucionar completamente sua experiência espiritual. Deixem-me mostrar especificamente a diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer Deus através de exemplos práticos que vi ao longo dos anos. Conhecer sobre Deus diz: a Bíblia diz que Deus cura.
Eu acredito nisso teologicamente. Conhecer Deus diz: eu vi Deus curar. Eu experimentei seu poder de cura. Eu conheço Deus como curador não por leitura, mas por experiência. Vocês veem a diferença? Um é conhecimento mental. Outro é conhecimento experiencial. Conhecer sobre Deus diz: Deus é amor. João 3,16 diz isso. Conhecer Deus diz: eu fui inundado pelo amor de Deus. Eu experimentei sua presença amorosa. Eu conheço o amor de Deus não como conceito, mas como realidade vivida. Conhecer sobre Deus diz: Deus responde oração. A Bíblia promete isso. Conhecer Deus diz: eu tenho histórias incontáveis de orações respondidas. Eu vi Deus mover-se repetidamente. Eu conheço Deus como aquele que responde não por teoria, mas por testemunho pessoal. Conhecer sobre Deus diz: Deus é poderoso. Os credos afirmam isso. Conhecer Deus diz: eu vi o poder de Deus manifestado. Eu operei em seu poder. Eu conheço o poder de Deus não por leitura de livros, mas por demonstração real. Quando eu era jovem no ministério, eu conhecia sobre Deus. Eu tinha estudado teologia. Eu conhecia doutrinas. Eu podia pregar sermões corretos, mas minha vida era praticamente vazia de poder real. Minhas orações eram frequentemente não respondidas. Meu ministério era esforço humano com resultados humanos. Até que eu clamei desesperadamente: Deus, não quero mais apenas saber sobre ti. Eu quero conhecer-te. Revela-te a mim. E Deus respondeu. Não instantaneamente, não de uma vez, mas progressivamente. Ele começou a se revelar a mim de formas que iam muito além de qualquer coisa que eu havia lido em livros. Eu comecei a experimentar sua presença de maneira tangível. Comecei a ver seu poder manifestado. Comecei a conhecer Deus através de encontros reais, não apenas através de informação sobre ele. E quando isso aconteceu, meu ministério foi transformado da noite para o dia. Não porque eu aprendi mais teologia, mas porque eu conhecia mais a Deus. Escrevam nos comentários: eu quero conhecer Deus. Declarem esse desejo, porque Deus responde ao coração faminto, não ao intelecto satisfeito. Agora, deixem-me compartilhar algo que pode ser difícil para alguns ouvirem, mas é absolutamente essencial se vocês querem passar de conhecer sobre Deus para conhecer Deus. A maioria dos crentes está satisfeita com conhecimento de segunda mão sobre Deus. Eles leem o que outros experimentaram, ouvem testemunhos de outros, estudam revelações que outros receberam, e eles pensam que isso é suficiente. Eu sei o que a Bíblia diz, eu conheço as doutrinas certas, eu vou à igreja. Isso basta. Mas não basta. Deus não quer que você viva de experiências de outros. Ele quer que você tenha suas próprias experiências com Ele. Jesus não disse aos discípulos: vão e ensinem as pessoas a conhecerem sobre mim. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E o Evangelho não é apenas informação sobre Jesus, é o poder de Jesus manifestado. Paulo não disse: meu Evangelho veio a vós em informação teológica. Ele disse: nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza. Poder, Espírito, certeza, não apenas palavras. Aqui está o que me foi revelado. Enquanto você estiver satisfeito com conhecimento de segunda mão sobre Deus, você nunca pressionará para conhecê-lo diretamente. Enquanto informação sobre Deus for suficiente para você, você nunca terá fome pela presença de Deus. Eu tive que chegar ao ponto onde conhecimento sobre Deus não era mais suficiente. Onde eu estava tão faminto pelo próprio Deus, que nada menos que encontro real com Ele satisfaria. E quando eu cheguei a esse ponto de fome desesperada, quando eu não queria mais apenas estudar sobre Deus, mas experimentar Deus, as portas começaram a se abrir. Revelação começou a fluir. Encontros reais começaram a acontecer. Porque Deus não se revela aos satisfeitos. Ele se revela aos famintos. Jesus disse:
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome. Não curiosidade intelectual, não interesse acadêmico, mas fome visceral, desesperada pelo próprio Deus. Quando foi a última vez que você teve fome de Deus assim? Quando você clamou não por mais conhecimento sobre Ele, mas por mais do próprio Ele? Agora, deixem-me ser muito prático sobre como passar de conhecer sobre Deus para conhecer Deus. Porque não é apenas desejo místico. Há passos reais, práticos que Deus me mostrou. Primeiro passo: reconheça a diferença. Você precisa primeiro ver que há diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer Deus. Muitos crentes nem percebem que estão vivendo de conhecimento de segunda mão. Pergunte a si mesmo honestamente: meu conhecimento de Deus vem principalmente de livros, sermões, estudos? Ou vem de encontros pessoais com Ele? Não estou dizendo que livros e sermões são ruins. Eles são úteis. Mas eles não devem ser sua fonte principal de conhecimento de Deus. Sua fonte principal deve ser Deus se revelando a você. Segundo passo: desenvolva fome genuína. Você não pode fabricar fome, mas você pode criar condições onde fome cresce. Como? Jejuando de satisfação com conhecimento de segunda mão. Parando de preencher sua vida espiritual apenas com informação sobre Deus e criando espaço vazio que somente Deus pode preencher. Eu tive que chegar ao ponto onde eu disse: Deus, não quero mais apenas ler sobre milagres que outros viram. Eu quero ver teus milagres. Não quero mais apenas ouvir sobre tua presença. Eu quero experimentar tua presença. E quando eu comecei a orar assim com fome real, Deus começou a responder. Terceiro passo: busque revelação direta. Não apenas informação, revelação. Quando você lê a Bíblia, não leia apenas para acumular conhecimento. Leia pedindo que o Espírito Santo revele a verdade viva a você. Espírito Santo, não quero apenas entender este versículo intelectualmente. Quero que tu me reveles a realidade por trás dele. Quando eu comecei a ler a Bíblia assim, versículos que eu havia lido centenas de vezes de repente se tornaram vivos. Não eram mais apenas palavras na página. Eram revelação ardente no meu espírito. Quarto passo: espere encontros reais. Não se contente com conceitos sobre Deus. Espere encontros com Deus. Entre em oração não apenas para recitar pedidos, mas para encontrar uma pessoa viva. Não apenas para falar a Deus, mas para estar com Deus. Eu comecei a passar tempo apenas esperando na presença de Deus. Não com agenda, não com lista de pedidos. Apenas esperando que Ele se revelasse. E Ele fez, de formas que eu nunca havia experimentado antes. Quinto passo: haja. Segundo o que é revelado. Aqui está onde muitos param. Eles podem até receber revelação, mas não agem segundo ela. Quando Deus revelou a mim que Ele é curador, eu não apenas acreditei teoricamente. Eu acionei essa revelação impondo mãos sobre enfermos. Quando Deus revelou a mim que Ele responde oração, eu não apenas afirmei isso. Eu orei, com expectativa ousada. Revelação sem ação permanece teoria. Mas revelação com ação se torna conhecimento experiencial de Deus. Quando eu comecei a seguir esses 5 passos, minha experiência de Deus foi transformada completamente. Eu passei de conhecer sobre um Deus distante para conhecer um Deus presente, ativo, real. Agora deixem-me compartilhar especificamente o que foi revelado a mim sobre quem Deus realmente é. Não o que eu li em livros, não o que outros me disseram, mas o que o próprio Deus me mostrou através de encontros reais. Primeira revelação: Deus é muito mais próximo do que você pensa. A teologia me ensinou que Deus é transcendente, distante, separado. E isso é verdade em um sentido. Mas quando Deus se revelou a mim, eu descobri que Ele também é imensamente próximo. Mais próximo do que minha própria respiração. Mais próximo do que meus próprios pensamentos. Atos 17:27 diz: Nele vivemos,
e nos movemos, e existimos. Quando essa verdade se tornou revelação viva para mim, tudo mudou. Eu não estava mais tentando alcançar um Deus distante. Eu estava me tornando consciente de um Deus que já estava mais próximo do que eu podia imaginar. Segunda revelação. Deus é muito mais pessoal do que religião ensina. A religião me ensinou regras, rituais, protocolos para abordar Deus. Mas quando Deus se revelou a mim, eu descobri que Ele não quer relação formal. Ele quer intimidade. Ele não é rei distante exigindo protocolo. Ele é pai amoroso desejando proximidade. Jesus chamou Deus de Abba, papaizinho, não vossa majestade distante. Quando essa revelação veio, minha oração mudou completamente, de formalidade rígida para conversa íntima. Terceira revelação. Deus é muito mais poderoso do que demonstramos. A igreja me ensinou sobre o poder de Deus teoricamente, mas raramente eu via esse poder manifestado. Quando Deus se revelou a mim, eu descobri que seu poder não é apenas doutrina do passado, é realidade do presente. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está disponível agora. E quando eu comecei a operar segundo essa revelação, milagres começaram a acontecer, não ocasionalmente, regularmente. Quarta revelação. Deus é muito mais generoso do que pregamos. A religião muitas vezes pinta Deus como relutante em dar, cauteloso em abençoar, limitado em provisão. Mas quando Deus se revelou a mim, eu descobri que Ele é excessivamente generoso. Ele não dá apenas o suficiente. Ele dá abundantemente. Ele não abençoa com relutância. Ele deleita-se em abençoar. Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. Essa é a revelação de quem Deus realmente é. Quinta revelação. Deus é muito mais presente do que percebemos. A teologia me ensinou que Deus está no céu, olhando de longe. Mas quando Deus se revelou a mim, eu descobri que Ele está aqui, agora, ativo, presente, não observando de longe, mas envolvido intimamente em cada detalhe. Salmo 139. Deus está presente em toda parte, conhecendo cada pensamento, cada movimento. Quando essa revelação veio, eu parei de viver como se Deus estivesse ausente e comecei a viver consciente de sua presença constante. Essas 5 revelações, e muitas outras, não vieram de livros. Vieram de Deus se revelando a mim através de encontros reais. E a mesma revelação está disponível para vocês. Não no futuro distante. Não depois de anos de maturidade. Agora. Porque Deus quer se revelar a todo o coração faminto. Se vocês estão captando essas verdades, façam algo importante agora. Cliquem no botão de curtir para ajudar outras pessoas famintas por Deus genuíno a encontrarem esse ensinamento. E inscrevam-se se ainda não fizeram, porque continuaremos explorando como viver em intimidade real com o Deus vivo. Agora, preciso abordar algo crucial. Alguns podem estar pensando, mas isso não é perigoso? Não posso ser enganado se depender de revelação pessoal em vez de apenas estudar doutrina? Essa é pergunta legítima e importante. E a resposta é: sim, há perigo. Se você abandonar completamente a palavra escrita de Deus e depender apenas de revelações subjetivas. Mas, e isto é crucial, também há perigo. Se você depender apenas de conhecimento intelectual da palavra, sem revelação do Espírito. Paulo orou em Efésios 1:17-19. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Revelação. Paulo estava orando para que crentes recebessem revelação, não apenas informação. Mas essa revelação sempre estará alinhada com a palavra escrita. Nunca contradirá as Escrituras. Sempre confirmará e iluminará a verdade bíblica. Então, o equilíbrio é palavra escrita, plus revelação do Espírito.
Paz e conhecimento verdadeiro de Deus. Não abandone a Bíblia, mas também não se contente apenas com o estudo intelectual dela. Busque que o Espírito Santo revele a verdade viva através dela. Quando eu li a Bíblia pedindo revelação do Espírito, versículos que eram apenas palavras se tornaram vida. Doutrinas que eram apenas conceitos se tornaram realidade experimentada. Essa é a diferença entre letra morta e espírito vivificante. 2 Coríntios 3:6. A letra mata, mas o espírito vivifica. Você pode ter toda a letra correta e ainda estar morto espiritualmente. Mas quando o Espírito traz revelação da letra, ela se torna vida. Agora deixem-me compartilhar a verdade mais profunda de todas. A revelação que, quando finalmente me foi mostrada, transformou não apenas meu ministério, mas minha existência inteira. A maior revelação sobre Deus não é sobre seu poder, sua soberania, sua majestade. Embora tudo isso seja verdadeiro e importante, a maior revelação é: Deus quer ser conhecido. Jeremias 9:23-24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Conhecer. Deus não disse glorie-se em saber sobre mim, mas em me conhecer. Jesus disse em João 17:3: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer, novamente. Deus não quer apenas ser estudado, Ele quer ser conhecido. Não quer apenas ser analisado, Ele quer ser experimentado. Não quer apenas ser compreendido intelectualmente. Ele quer ser encontrado pessoalmente. E aqui está a verdade gloriosa. Ele está se revelando constantemente. O problema não é que Deus se esconde. O problema é que a maioria está tão satisfeita com conhecimento de segunda mão que não pressiona para conhecimento direto. Quando eu finalmente entendi isso, quando eu vi que Deus quer se revelar, que Ele deseja ser conhecido, que Ele está constantemente se manifestando a corações famintos, eu parei de viver de migalhas de conhecimento sobre Ele e comecei a banquetear-me no conhecimento dele mesmo. E minha vida nunca mais foi a mesma. Deixem-me ser muito prático e específico agora sobre o que muda quando você passa de conhecer sobre Deus para conhecer Deus. Sua oração muda. De recitação de pedidos para conversa com pessoa conhecida. De formalidade distante para intimidade confortável. De Deus distante, ouça minha petição. Para Pai próximo, estou aqui com você. Seu estudo da Bíblia muda. De acumulação de informação para busca de revelação. De análise intelectual para encontro espiritual. De o que este versículo significa. Para Deus, o que tu queres me mostrar através deste versículo? Sua fé muda. De conceito teórico para confiança baseada em experiência. De eu acredito que Deus pode para eu sei que Deus fará porque eu o conheço. Sua adoração muda. De ritual semanal para resposta espontânea a Deus conhecido. De cantar sobre Deus para cantar para Deus que você conhece intimamente. Sua vida diária muda. De viver como se Deus estivesse ausente para viver consciente de sua presença constante. De religião de domingo para relacionamento de cada momento. Quando eu experimentei essas mudanças, meu cristianismo foi transformado de religião para relacionamento. De dever para deleite. De esforço para experiência. Se vocês chegaram até aqui comigo, isso me diz algo importante. Vocês não querem apenas religião superficial. Vocês querem conhecer Deus genuinamente. Há outro vídeo aqui sobre como desenvolver intimidade com Deus. Assistam, porque intimidade é a chave para conhecê-lo verdadeiramente. E deixem comentário dizendo: eu quero conhecer Deus, não apenas saber sobre Ele. Declarem esse desejo publicamente. Lembrem-se, vocês podem ter toda a teologia correta e ainda não conhecer Deus. Ou podem ter teologia limitada, mas conhecer Deus profundamente. O que Deus valoriza não é quanto você sabe sobre Ele,
mas o quanto você o conhece. Então parem de se contentar com conhecimento de segunda mão. Parem de viver de experiências de outros. Parem de se satisfazer com informação sobre Deus. Busquem Deus mesmo. Clamem por revelação. Esperem por encontros. Não descansem até que vocês não apenas saibam sobre Ele, mas conheçam Ele. E quando vocês o conhecerem verdadeiramente, quando passarem de informação para revelação, de conceito para experiência, de teoria para realidade, suas vidas serão transformadas de formas que vão além do que podem imaginar. Deus está se revelando agora mesmo. A pergunta não é: Deus vai se revelar a mim? A pergunta é: estou faminto o suficiente para buscar revelação em vez de me contentar com informação? Que Deus os abençoe ricamente, enquanto vocês passam de conhecer sobre Ele para conhecer Ele. E que vocês experimentem a realidade gloriosa de Deus vivo, presente, poderoso, amoroso. Não como conceito distante, mas como realidade presente. Você acha que conhece Deus? Espere até que Ele se revele a você. Porque quando Ele fizer, você descobrirá que tudo que você pensava que sabia era apenas sombra da realidade gloriosa de quem Ele realmente é.